Dando continuidade ao último vídeo da sequência de respostas às perguntas das dúvidas das pessoas que acompanham aqui o canal, que são inscritas, que já me fizeram essas perguntas. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, tá, gente? Bom, vou dar continuidade aqui a um assunto a respeito de cobrar ou não cobrar a leitura das cartas, né? Eu já respondi no primeiro vídeo da sequência de hoje. Agora eu vou finalizar nesse vídeo com mais detalhes, tá? A resposta. A pessoa perguntou, mais de uma pessoa já perguntou, Cíntia, por que você não presta caridade com seu oráculo? Faz atendimento aí às pessoas que não podem pagar, presta caridade, né? Já falei no primeiro vídeo da sequência de hoje, né? Dia 10 de maio, você pode procurar aqui. Tá lá no primeiro vídeo, agora eu vou terminar esse assunto nesse vídeo. Então vamos lá, para deixar muito claro, definitivamente, de uma vez por todas. As pessoas que são chamadas com oráculo, né? Vamos colocar aí especificamente oráculo. As pessoas que têm chamado com os oráculos para prestar caridade, elas têm chamado para prestar caridade aos desesperados. São aquelas pessoas que realmente não podem pagar, estão em desespero, estão aflitas, têm problemas sérios, tiveram consequências muito sérias, muito graves na vida por conta de desencadeamento de eventos desagradáveis, fatalidades. Então são almas desesperadas, pessoas desesperadas, né? Agora, as pessoas que não prestam atendimento com caridade, com oráculo, essas pessoas que cobram, elas não têm esse encargo de chamado. Como eu falei no outro vídeo, elas não têm essa responsabilidade, elas não têm essa obrigação imposta sobre elas, através do chamado para o jogo. Então, elas só são chamadas para o jogo, né? Agora tem aquele lance também de você prestar caridade com as cartas para as pessoas que não podem pagar, mas essas pessoas, elas na verdade, elas podem pagar sim. Tem gente que tem dinheiro para pagar, mas tira o lugar de uma que realmente está em desespero, que realmente está aflita e não pode pagar, só por conveniência pessoal. Então, tem gente que tem condição sim, tem condição, mas está ali tirando o lugar de outra, num atendimento de um oraculista que tem chamado para fazer esse tipo de caridade, está tirando o lugar de uma que realmente está em desespero, que realmente está em aflição. E se você tem dinheiro para pagar e você faz de conta que você não tem e vai lá tirar o lugar de uma pessoa que realmente está precisando, lá na frente, no futuro, vai ser você que vai precisar. Vai ser você que vai precisar. Você vai precisar de verdade lá na frente. Então, essas pessoas que trabalham com oráculo, prestando atendimento gratuito, fazendo caridade, que é o nome, né? Que é a palavra aí que citaram para mim, né? Cíntia, por que você não presta atendimento com o seu oráculo fazendo caridade? Porque eu não tenho chamado para isso, para atender almas desesperadas, almas aflitas, pessoas com problemas realmente sérios. Eu não tenho estrutura emocional, psicológica para lidar com pessoas assim. Eu não tenho. Tem gente que tem, por isso eu tenho chamado para isso. Porque a espiritualidade capacita. As pessoas que têm um chamado para isso, elas são capacitadas para lidar com esse tipo de situação, esse tipo de pessoas, né? Porque quem presta caridade a quem está aflito, em desespero. Presta caridade a quem realmente, de verdade, não tem condição para pagar. Não tem dinheiro nem para arroz, nem para feijão. Mal sabe o que vai comer no dia de amanhã. Realmente, prestar caridade, quando a gente fala a palavra caridade, é para alguém que não tem realmente condição. Uma pessoa que verdadeiramente seja uma pessoa aflita, desesperada, necessitada. Aí sim entra a palavra caridade. Porque aí você vai estar se doando a quem realmente está precisando da sua ajuda, da sua atenção, né? E para você fazer isso, você tem que ter o chamado para atender
pessoas em desespero, em aflição, aquela leva, né, de almas aflitas, desesperadas, né? Porque a espiritualidade vai te levar até essas pessoas ou trazê-las até você, caso você tenha chamado para isso. Agora, se não for o teu caso, é óbvio que não é isso que vai acontecer. Não é o teu caso, como não é o meu caso, né? Desde que eu comecei a jogar oráculo, eu nunca tive chamado para isso. Nunca tive. Acho que o meu chamado é mais para a questão da divulgação do ensino, da decodificação dos símbolos, divulgação de novo conhecimento. O meu chamado é mais para isso. E eu não tenho esse encargo, né, de responsabilidade desse chamado para a missão de prestar caridade a almas aflitas e desesperadas. Eu não tenho. Então eu fico livre, né, para fazer o que eu bem entender, para cobrar, para fazer o meu trabalho como eu quero, seguindo a linha que eu tenho direcionamento para fazer, que é a linha do ensino, a linha dos estudos, a linha da administração das pesquisas que eu faço, que eu desenvolvo, que eu divulgo. Então, o meu chamado é mais direcionado para essa linha. Agora, tem gente que não entende isso, as pessoas não entendem, e elas realmente querem que você pegue aí as tuas coisas, teu oráculo, teu conhecimento e vá prestar caridade, entendeu? Elas não têm entendimento do que é prestar caridade. Prestar caridade a quem realmente não tem de onde tirar. E é o que eu falei. Se você, tendo condição de pagar a consulta, né, para receber ali, por meio do jogo, porque o oraculista é o quê? Um prestador de serviços. Está te prestando serviços por meio da espiritualidade dele, te ajudando, te atendendo, ou por meio do conhecimento dele, né, isento de espiritualidade ou não, está te prestando serviço ali. E se você vai até o oraculista, vai até esse oraculista solicitar ali esse serviço, essa prestação de serviço, você está recebendo um atendimento. Você tem ali uma troca com esse oraculista. Ele está te prestando um serviço. Ele está passando informações importantes para você a respeito de acontecimentos vindouros, para você poder já se precaver, para você já poder tomar suas decisões, para você poder evitar situações. Tem uma série de questões envolvidas nisso aí. Mas para você poder também tomar conhecimento a respeito do que pessoas estão fazendo pelas suas costas. É uma prestação de serviços de um modo geral. É uma prestação de serviços, né? Às vezes as pessoas que estão ao seu lado, dentro da sua casa, não te contam as coisas. Você vai consultar um oráculo e você descobre pessoas que estão bem perto de você fazendo coisas pelas suas costas. E é por meio do oráculo que você descobre isso. Por meio do oraculista te prestando serviço. E isso é importante, que você evita problemas futuros para você. Agora, vai você, tendo condição de pagar a consulta. Aí você vai procurar um oraculista que presta caridade. E você não paga, você mente para ele dizendo que você não tem condição, só para você economizar seu dinheiro. Futuramente você vai começar a precisar. Porque isso aí é aquilo, você está tirando um lugar, a vez de uma pessoa que foi destinada para aquele oraculista ali, para a prestação de serviço daquele oraculista. Aquele oraculista, ele tem uma missão, um encargo de missão, um chamado para atender pessoas em desespero, em aflição, que realmente não tem dinheiro nem para botar a comida direito na mesa. E você está ali mentindo, dizendo que não tem dinheiro e está tirando a vez de uma pessoa que realmente vai precisar. Então, você realmente lá na frente vai vir a precisar. Por isso não é bom brincar com essas coisas, né? Não é bom brincar. Outra coisa, se você tem chamado para prestar caridade, você vai prestar caridade. Se você não tem chamado para prestar, você não vai prestar. Como é que você vai se meter ali, né, a prestar caridade? Pode ser com oráculo, pode ser com alguma outra função espiritual, né?
Pode ser até com alguma outra função espiritual. Você não tem chamado para prestar caridade, porque prestar caridade é para prestar caridade para aquela falange de almas aflitas, né? Aqui, que estão entre os vivos, né? Aquelas almas em desespero que estão destinadas a procurar ali o teu serviço. Se você não tem chamado para isso, não se mete com isso, porque você não vai aguentar a demanda. Não vai conseguir segurar isso, não vai ter estrutura emocional, não vai ter estrutura psicológica, não vai ter estrutura espiritual. Ou você tem condição, né, por causa do teu chamado e vai lá, ou você não tem condição e não se mete com isso. O outro falou que eu tenho que prestar caridade. Deixa o outro falar. Ele não manda em nada. Ele não é teu guru, ele não te destinou a nada. Ele não te destinou a nada. Não é ele que te segura. Não é ele que determina nada. Então, deixa ele falar, tá? Então, tá tudo bem esclarecido. Estou esclarecendo bem porque eu não presto caridade, tá? Isso não é para qualquer um. Tem gente que não tem estrutura para isso. Tem gente que não tem chamado para isso. Tem gente que não tem que estar ali. Não é você se oferecer, você se convidar para ir lá. Se você não tiver chamado, vai enfrentar uma força ali, né? Porque você tem que se segurar, né? Tem as demandas das outras pessoas. Tem uma série de coisas, né? Não estou falando assim de questões relacionadas a... Tem brigas de pessoas que você vai ter que ajudar a pessoa a resolver aquilo ali, tem que tomar as decisões, você vai usar o teu oráculo. Você tem que estar muito bem afiado nas cartas para você direcionar a pessoa para a decisão certa, porque senão, se ela tomar, se for a decisão errada, se você errar no oráculo, ela tomar a decisão errada, a consequência também é sua. Então tem uma série de questões aí, né? Uma série de questões aí para serem levadas em conta antes de você abrir a boca para falar. Porque você não vai prestar caridade com o seu oráculo? Porque tem uma série de coisas por trás disso que você não sabe. Ou você tem chamado, ou você não tem. Não é você que determina aonde a pessoa tem que estar com o oráculo dela, você tem que estar prestando caridade, você tem que estar cobrando. Isso aí é com a pessoa que sabe ao que ela foi destinada, o chamado que ela tem, com aquele instrumento ali. A pessoa é que sabe.